O Vitor chegou entre nós há um ano, dia 1º de julho. O Vitor pastoreava em Curitiba, na primeira igreja batista de Curitiba, ali há 5 anos. E no movimento de Deus, muito de Deus, né, Paulinho? Né, Débora? Eita! Marininha, quem diria que aquela noite lá em casa, Deus ia estar fazendo esse movimento, né? Vitor é casado com a Marina, eles têm 2 filhos, agora o 3º que está chegando. E eles vieram para cá então, como pastores, para assumirem a área de comunicação, mas também estarem somando no nosso time do Levi ali. E outras demandas mais. Vitor então e Marina são parte dessa nova geração de pastores, né? São tão jovens e a gente está feliz por isso, 28 anos. Ele é filho do Paulinho e da Débora, com quem nós tivemos o privilégio de também servir 5 anos lá em Curitiba juntos com eles. E hoje nós vamos ter uma coisa muito especial, porque, né, nossa equipe aí, dirigida por Deus, isso já estava na agenda, não foi programado por nós. Vitor já estava na agenda para pregar aí desde o mês de maio, eu acho que a gente montou a agenda do mês de julho. E hoje seria o dia que ele falaria, mas o Paulinho, né, que completou ontem 57 anos de vida. Gente, vamos dar um parabéns assim para o Paulinho, né? Paulinho, glória a Deus pela tua vida. Gente, Paulinho está aqui hoje de cadeira de rodas há 2 anos. Paulinho está enfrentando uma doença autoimune. Ele sempre foi uma pessoa extremamente saudável, sempre. Mas de 2 anos para cá, por conta dessa doença, ele está numa cadeira de rodas, mas já está no processo de restauração. Porque o Paulinho, em 78 dias, que ele começou a sentir uns formigamentos na perna, em 78 dias ele foi a uma condição que apenas os olhos dele se moviam, nem mais fala, nada mais, o corpo dele não conseguia ser sustentado. A igreja brasileira tem orado, nós oramos pelo Paulinho nesse processo aqui algumas vezes, e Deus está fazendo um milagre, né? Devolveu a fala dele, porque ele tinha perdido a fala, e ele é um músico profissional, um produtor musical, hoje fazendo isso para o Senhor já há muitos anos, como pastor da PIB de Curitiba lá, há 22 anos, o tempo que a gente está aqui. E ele toca também de uma maneira tão preciosa o seu instrumento preferido, que é o piano, que é o teclado, e ele não podia mais tocar também, mas Deus deu a graça que devolveu para ele a chance de ele voltar a tocar. Ontem lá nos Homens, você nem chegou a dizer essa parte, e ontem ele deu testemunho nos Homens, e nós queríamos hoje nos alegrar com o fato de que Deus vai falar com você e vai falar comigo, conosco através do Vitor. Mas da nossa equipe ontem teve um insight do Espírito, falou, que tal a ceia? O próprio Paulinho conduzia a ceia para a gente, porque vai ser pai e filho juntos fazendo essa dobradinha, que eles nunca fizeram, né? Hoje é a primeira vez aqui. Então no final dessa pregação nós vamos transicionar para o momento da ceia, e o Paulinho vai ser conduzido até aqui, e nós seremos conduzidos na nossa ceia pelo Paulinho. Então hoje pai e filho, entregando a Deus aquilo que Deus já entregou a vocês de volta, como adoração e como culto. Vamos orar? Estende as mãos na direção aqui do Vitor. Pai amado, que bom é andar na tua presença, que bom é ser guiado por ti, que bom é estar no centro da tua vontade. Que bom é te obedecer a qualquer custo. Que bom, Senhor, é responder em obediência, Senhor. Podemos ver isso na vida do Vitor, da Marina. Ó Deus, o fruto disso está tão evidente na vida deles, dos seus filhos, e nós nos alegramos juntos com eles. Toda a nossa equipe se alegra, esta igreja se alegra. Também nos alegramos que hoje o Senhor provê
que a família esteja aqui com eles, parte da família, o pai, mãe, a mana, e nós nos alegramos que o Senhor está aqui. E o Senhor trouxe a tua família espiritual a esse momento. O Senhor quer nos edificar nesta manhã, o Senhor quer nos encorajar, o Senhor quer, Deus, nos consolar, nos confrontar. O Senhor quer hoje gerar salvação nesse lugar. Que o agir do teu Espírito entre nós continue de maneira poderosa e que nos alegremos com, Deus, a tua manifestação e que sensíveis a ela respondamos também espiritualmente para o louvor da tua glória. Toma o teu filho, unge da graça, opera no meio dele, por meio dele, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. A gente está recebendo hoje aqui também um querido pastor lá da Primeira Igreja Batista de Campinas, o Fábio Carrinho. Fábio, fica em pé aí, Fábio, onde é que você está? Cadê o Fábio? Está ali, vamos dar uma salva de palmas para o Fábio. Que bom, Fábio, bem-vindo aqui, querido, viu? Deus te abençoe lá e abençoe teu ministério. Amém. Deus te abençoe. A emoção é grande. Bom dia, igreja, eu me chamo Vitor. Como o Tércio falou, eu sou casado com a Marina. Sou pai do Bernardo, de 11 anos, do Luca, de 7. Nós estamos também esperando a Maria Vitória, que chega em menos de 20 dias aí. Primeira gauchinha da família, está quase chegando. A primeira quer dizer que vai ter muito mais. O chamado de Deus para a minha vinda foi Gênesis 12, né? Quando Deus chamou Abraão. E tem a parte ali de que farei de ti uma grande nação. Então eu estou acreditando que faz parte da promessa de Deus para a minha vida também. Queridos, eu estou muito feliz hoje de poder estar aqui com vocês, de ter o privilégio de ter os meus pais, a minha irmã aqui também, que faz parte dessa grande família. É algo que, como o Tércio falou, já estava na agenda de Deus que isso acontecesse. E eu quero dizer para vocês, pai, mãe, Laurinha, que eu amo vocês. Sinto muita saudade de vocês. Vocês fazem muita falta. Mas quero dizer também para vocês ficarem em paz, porque Deus nos deu mais uma família aqui, que nos ama, que cuida de nós, a gente está sendo muito bem cuidado. E quem sabe daqui a uns anos Deus não traz você para mais pertinho, né? Vocês gostam tanto de Gramado ali, quem sabe? Quero convidar você a fechar os seus olhos agora. Queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração para ouvir a Tua voz. Fala comigo hoje e manifesta a Tua presença. Amém. É tão bom termos os nossos pais, irmãos, termos filhos, amigos, aqueles que nós amamos perto de nós. Isso nos faz bem, nos traz alegria. Tem estudos que dizem que quando nós estamos perto de pessoas que nós amamos, quando nós abraçamos, passamos tempo conversando, isso gera em nós alegria. Produz em nós os hormônios da felicidade. Produz endorfina, produz ocitocina, e todos aqueles hormônios que nós precisamos para sentir alegria, eles são produzidos quando estamos na presença de quem amamos. E é muito importante nós buscarmos essa presença. É uma alegria estar em uma igreja, fazer parte de uma comunidade em que estamos sempre rodeados de pessoas. Viver na presença de pessoas que nos amam e nos fazem sentir bem. Mas existe uma presença, que ela é mais importante do que qualquer outra presença, que é a presença de Deus. É a presença que nós devemos buscar todos os dias. E quando eu falo da presença de Deus, eu não estou simplesmente falando da presença onipresente de Deus. Deus, Ele é onipresente. Isso significa que Ele está em todos os lugares. Ele está aqui. Ele está com você no seu carro, na sua casa. Mas não é essa presença onipresente de Deus
que nós precisamos buscar, porque essa presença já faz parte da soberania dele. Agora, a presença manifesta do Senhor, aquela que nós sentimos algo realmente diferente, essa presença nós precisamos buscar todos os dias. Precisamos entender essa diferença. A presença manifesta de Deus e a presença da onipresença de Deus. Muitas vezes nós, como discípulos de Jesus, nos contentamos só com a onipresença dele. Nós nos contentamos porque já recebemos o Espírito Santo e ele habita em nós, então pronto, estamos satisfeitos. Mas existe um encher do Espírito na nossa vida que se renova a cada dia, mas nós precisamos buscar. Existe uma presença manifesta de Deus para a nossa vida, mas nós precisamos buscar. Não podemos nos contentar só com a presença dele que está em todo lugar. O Tércio, algumas semanas atrás, falou sobre essa presença manifesta, que é como alguém que está em uma reunião e fica quieto, não fala nada. Ele entra mudo, sai calado. Você nem percebeu que ele estava lá, mas ele estava lá. Agora, quando aquela pessoa se manifesta, é diferente. É essa manifestação da presença que nós precisamos buscar. Você já experimentou essa presença manifesta de Deus na sua vida? Alguma vez você sentiu o toque do Senhor na sua vida de uma forma realmente sobrenatural? Eu lembro a primeira vez que eu senti essa manifestação da presença de Deus de forma muito clara na minha vida. Eu tinha 15 anos. Eu estava num retiro de adolescentes e eu estava vindo de um período que eu estava afastado da igreja. Eu, quando entrei na adolescência, vaguei pelo mundo procurando por outros prazeres, mas aos 15 anos, num retiro de adolescentes, eu estava tocando bateria, porque mesmo meio afastado ainda continuava no louvor, para a consciência não ficar tão pesada. E naquele retiro eu estava tocando bateria. E durante o louvor, no último culto, no louvor do apelo, o Espírito Santo me visitou naquele dia. Eu senti a glória do Senhor descendo sobre aquele lugar. Pela primeira vez eu senti a manifestação da presença de Deus. E naquela bateria a gente estava no meio do refrão. Eu lembro que as baquetas foram ao chão, eu me ajoelhei, eu chorei compulsivamente, atrapalhei todo o louvor, mas aquilo não me importava. Eu estava sentindo a presença de Deus. Depois daquele dia eu nunca mais quis abandonar essa presença. Depois daquele dia, depois que eu conheci a presença manifesta de Deus, eu decidi, eu não posso mais viver sem isso. Quando nós temos um encontro com a presença do Senhor, isso muda a nossa vida. Não é possível termos um encontro com essa grandeza e essa beleza desse Deus e continuar do mesmo jeito. Não é todo dia que é assim. Não é todo dia que eu experimento algo sobrenatural do Senhor, uma manifestação clara, mas todo dia eu busco. E quando o Senhor quer, Ele se apresenta. E quando Ele decide não se apresentar de uma forma manifesta, eu sei que Ele está lá. E Ele tem uma revelação nova todos os dias para nós, quando nós o buscamos. Por isso o título da nossa mensagem é Sede pela presença manifesta de Deus. Nós precisamos ter sede por essa presença. Por isso que é algo a mais daquilo que nós já estamos acostumados como discípulos de Jesus, de caminhar com Ele, de saber que Ele está conosco em todos os momentos. Mas se não tivermos sede por essa manifestação da presença, Ele não vai se revelar a nós. Sede significa um desejo vivo, ardente, sem moderação. Significa também uma pressa, uma ânsia por algo. Esse deve ser o nosso sentimento por essa presença de Deus, um desejo vivo.
algo que arde no nosso peito, algo que nos causa pressa. Eu quero, com pressa, com ânsia, buscar essa presença e ter essa revelação do Senhor. Precisamos de sede pela presença. A maior necessidade hoje da igreja de Jesus não é das bênçãos de Deus, é do Deus das bênçãos, é a presença de Deus. Essa é a maior necessidade, por isso precisa ser uma sede, uma busca constante na nossa vida. E nós vamos aprender com a vida de Moisés, um homem que nos ensina a buscar essa presença, a receber a presença manifesta de Deus e a sua busca constante por ela. Você que está com a sua Bíblia, abra no livro de Êxodo, capítulo 33. Vamos ler a partir do verso 7. Se você está sem sua Bíblia, você pode acompanhar com a gente aqui também no telão. Êxodo 33, verso 7. A palavra de Deus diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. E assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Tenda do encontro. Uma outra versão vai dizer tenda da presença de Deus. O lugar onde Moisés procurava e buscava a presença de Deus, a revelação de Deus para a vida dele. É importante a gente entender o que estava acontecendo aqui nesse texto. Porque no capítulo 32, o capítulo anterior, Moisés tinha subido ao monte para buscar ao Senhor, e o povo de Israel que ficou com Arão, eles questionaram e falaram: eu não sei se Moisés vai voltar, já faz tempo que ele está lá. Precisamos de um ídolo, um Deus visível, para que possa nos guiar pela caminhada no deserto. E Arão, que não foi um homem forte, como falamos ontem no encontro de homens, precisamos ser homens fortes, ele não foi naquele momento, sucumbiu ao pedido do povo e fez um ídolo, um bezerro de ouro. E nesse momento, Deus fala para Moisés: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. Moisés então desce, ele chega lá, vê o povo fazendo uma festa e adorando aquele bezerro de ouro. Moisés, na sua ira, quebra as tábuas da lei que ele tinha recebido do Senhor. Questiona Arão: como você pôde fazer isso? Então Deus diz a Moisés: agora a minha presença não vai mais com o povo. Agora vocês vão com um anjo à frente de vocês, mas eu não vou mais junto. E é nesse contexto então que Moisés se achega à tenda do encontro e busca mais uma vez a presença manifesta de Deus. Moisés, ele tinha sede por essa presença e por isso o Senhor se manifestava a ele. E a pergunta que fica para nós nessa manhã é: como nós podemos desenvolver essa sede pela presença de Deus? O que nós podemos aprender com Moisés sobre essa busca pela presença? A primeira lição que eu vejo nesse texto é que a constância nos leva à intimidade com Deus.
A constância de Moisés na sua busca pela presença o levava a ter intimidade com esse Deus. Moisés, ele buscava constantemente. Veja o que está escrito ali no verso 7. Moisés, ele costumava montar uma tenda do lado de fora, que chamava a tenda do encontro. O versículo 9 diz que assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O verso 11 vai dizer que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Os verbos usados aqui nesse texto costumava, chamava, entrava, falava. Lá na língua original que ela foi escrita, são verbos frequentativos. O que isso significa? Significa ações que são praticadas por alguém de forma repetida. Não é algo esporádico que aconteceu. Esses verbos dizem que era algo que acontecia com recorrência. Moisés, ele costumava montar a tenda, era recorrente. Ele costumava chamar o Senhor. Ele entrava na tenda e o Senhor falava com ele. Esses verbos indicam que isso não era a primeira vez que acontecia, não era algo que Moisés fazia de vez em quando, era uma busca constante. Moisés era constante na sua busca. E a gente pode perceber que sem constância não é possível desenvolver intimidade. Essa busca constante de Moisés pela presença do Senhor fazia com que ele tivesse uma intimidade com Deus a tal ponto de Deus falar com ele face a face como um amigo. A constância nos leva a essa intimidade. E sem constância não há intimidade. Sem intimidade não há sede pela presença. Quando nós aconselhamos casais, nós sempre falamos sobre a importância da constância no relacionamento do casal, homem e mulher. Uma constância intencional num tempo de conversa, de amizade. Porque se não existir essa constância, não vai existir intimidade entre o casal. Você não vai desenvolver intimidade. O casal se tornam dois estranhos morando numa mesma casa, porque não há intimidade. E quando não há intimidade entre o casal, um não tem desejo pela presença do outro. É indiferente. Se você quer desejar a presença de alguém, você precisa de intimidade. E para ter intimidade, você precisa de constância. Tem pais que quando os filhos chegam na adolescência, se frustram, reclamam, porque agora os filhos adolescentes não conversam mais, eles não se abrem mais, não compartilham mais dos sentimentos, se tornam ali uma incógnita para os pais, eles não se abrem. Mas isso acontece porque não existe intimidade. Não foi desenvolvida intimidade. Não foi desenvolvido constância no relacionamento pai, filho, mãe, filho, durante a infância, durante a pré-adolescência. E aí quando chega na adolescência, não há mais intimidade, não há mais amizade. A falta de constância na infância, na pré-adolescência, em buscar a presença do filho, em estar com ele, passar tempo, conversar, brincar, dar atenção, fez com que não houvesse intimidade. Se você ler o livro de Êxodo como um todo, você vai ver a quantidade de vezes em que Moisés buscou a presença de Deus, seja na tenda, seja no monte, seja no tabernáculo. E você também vai ver a quantidade de vezes que tem a frase assim, e Deus disse a Moisés. Por que Moisés tinha essa intimidade? Porque ele era constante na sua busca. A busca gerava intimidade. Perceba também que a tenda, ela era montada fora do acampamento. E isso simboliza duas coisas. A primeira era a separação entre a santidade de Deus e o povo.
Naquele tempo, a presença de Deus não estava acessível para todo mundo. E ali existia uma separação de algo que era santo e do que não era santo. Mas também isso simbolizava um lugar afastado, longe do agito, longe da bagunça que era um acampamento móvel sendo montado e desmontado. Moisés, ele montou num lugar reservado. Se nós queremos buscar a manifestação da presença de Deus, precisamos entender que esse tempo com Ele é sagrado. Esse tempo na busca pela presença do Senhor é um tempo santo. Precisamos de um lugar reservado, separado do nosso dia. Você pode buscar a presença de Deus em qualquer lugar. Eu adoro buscar a presença de Deus quando eu estou no carro. Estou dirigindo, coloco um louvor, uma pregação, e naquele momento clamo pela presença de Deus. Mas isso não substitui aquele meu tempo do meu dia em que eu não estou fazendo mais nada. Não posso me distrair com o trânsito, com um carro que me fecha. Eu estou concentrado só no Senhor. Precisamos desse tempo de busca separado do nosso dia, da agitação do nosso dia. No verso 9, a Bíblia vai dizer que a coluna de nuvem descia sobre a tenda. Na Bíblia, nuvem, ela significa uma representação imediata da presença de Deus. Em vários outros textos nós encontramos a Bíblia falando sobre essa nuvem, e ela sempre representa a presença de Deus. Isso significa que a presença manifesta do Deus Todo-Poderoso descia naquela tenda. Agora imagina você buscando ao Senhor, quando Ele se manifesta na tua vida. É a presença do próprio Deus Todo-Poderoso descendo na terra, tocando o seu coração. Isso nos leva a uma outra lição ensinada por Moisés, porque quando nós entendemos a importância disso, desse tempo de busca pela presença do Senhor, isso nos leva à segunda lição, que é priorizar a presença nos leva a ver a glória de Deus. Quando nós priorizamos a presença de Deus no nosso dia, isso nos leva a ver a sua glória. Você lembra que eu comentei com vocês que Deus havia falado para Moisés: Moisés, eu não vou com vocês, porque se eu for, eu vou destruir o povo. Mas Deus fala para ele: mas vocês podem ir, um anjo vai à frente de vocês, e eu vou fazer com que vocês tomem posse da terra prometida. Eu vou expulsar os outros povos de lá, um anjo vai à frente, mas eu não estarei com vocês. Capítulo 33, versículo 2, está aqui: mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, amorreus, hititas e os outros povos que habitavam até então na terra prometida. Moisés, ele poderia seguir o caminho dele com o anjo. Ele poderia chegar até a terra prometida. Deus já havia prometido que concederia a ele essa vitória. Mas Moisés escolheu a presença de Deus. Moisés disse assim lá no versículo 15: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Então o Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque eu tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: eu peço-te que me mostres a tua glória. Moisés, ele priorizou aqui a presença de Deus. Ele disse: Deus, a tua presença é mais importante que a terra prometida. Eu não quero ir para lá se não for contigo. E Deus falou: então eu vou fazer o que me pede. O que ele pede? Eu quero ver a tua glória. Esses dias eu estava assistindo uma pregação
E eu ouvi o pastor falando que se um anjo chegasse para você hoje e falasse assim, ó, aqui está o céu, você pode entrar. Aqui você vai receber um corpo glorificado. Aqui você não vai ter mais nenhum tipo de doença, de dor, de sofrimento. É realmente o paraíso. Você só vai fazer o que você gosta aqui. Pode entrar. Só tem um detalhe. Deus não está aqui. Deus não estará aqui. Você entraria nesse lugar? Se aí no seu coração a sua resposta não foi imediata, um grande não, talvez você ainda não tenha experimentado a manifestação da presença de Deus. Ou talvez já faz tanto tempo que você já nem se lembra mais. Porque para nós, a nossa esperança não é um lugar físico onde não vai ter dor. Não é um lugar físico onde a gente não vai precisar ter nenhum tipo de frustração, de sofrimento, que a gente vai desfrutar de um jardim. Não é isso que nos traz esperança. O que deve nos trazer esperança é chegar lá para desfrutar da presença de Deus real todos os dias. Quando nós experimentamos essa manifestação, é só isso que nos importa. Nós precisamos buscar essa presença, assim como o salmista escreveu no Salmo 63, ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Se você não está buscando a presença de Deus, como alguém que está em um deserto, buscando por água em algum lugar, talvez você esteja precisando avistar esse poder e essa glória de Deus para entender que deve ser a sua maior busca. Como diz aquela música, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Nós sabemos que não existe mais o Santo dos Santos. Não existe mais um lugar físico onde a presença de Deus fica somente lá. Mas o que eu entendo de princípio dessa música é: quem já viu a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, não consegue mais viver sem isso. Mas para isso nós precisamos priorizar a presença de Deus. E fica um alerta nesse texto para nós. Você lembra que eu falei que Deus não andaria mais com o povo? Mas você lembra por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele nos afasta da presença de Deus. O pecado, ele faz com que o Senhor não se manifeste na nossa vida. Se queremos ver a presença de Deus manifesta na nossa vida, precisamos nos santificar como discípulos de Jesus. Se queremos ver a presença de Deus manifesta na Igreja Batista Monte Serra, nós como igreja precisamos nos santificar. Vivemos recentemente a série Santidade. Sem a santidade não é possível ver a manifestação da presença de Deus. Se você realmente quer experimentar essa santa presença, hoje é dia de entregar a Deus aqueles pecados que estão guardados no teu coração. Aqueles pecados que você tem lutado há algum tempo, mas não está vencendo. E ele se tornou um pecado de estimação ali. Hoje é dia de se arrepender, de abandonar essas práticas, de buscar a santidade para que você possa experimentar a presença de Deus. E isso acontece porque quando nós temos mais prazer na presença de Deus do que nas coisas desse mundo, as coisas desse mundo se tornam desinteressantes para nós. Só que se torna um ciclo vicioso. Nós buscamos prazer nas coisas desse mundo e por isso deixamos de buscar a presença de Deus. E aí isso não nos dá mais prazer e nós continuamos buscando prazer em outras coisas,
quando na realidade é só buscar a presença de Deus. Que o prazer de estar na presença de Deus vai querer você não querer mais esses prazeres. Para isso, essa busca precisa ser prioridade na sua vida. Você só vai abandonar o pecado quando a presença de Deus na sua vida for mais prazerosa do que esse pecado. O pecado nos traz um prazer momentâneo, carnal. Nós só conseguiremos vencer esse prazer carnal se o prazer da presença de Deus for maior. Quem aqui tem filhos aí na faixa de 10 a 22 anos? Levanta a mão. Pais, os seus filhos, eles só vão se manter firmes com Jesus se eles experimentarem essa manifestação da presença de Deus. Porque todo o resto que você pode dar para ele, e que até a igreja pode dar para ele, ele também vai encontrar lá fora. Você quer ver amizades aqui dentro da igreja? O mundo também vai entregar. E são amigos que não te confrontam, que dizem para você se aceitar como você é, que te apoiam em tudo que você faz, porque o que importa é ser feliz. O mundo vai entregar a amizade, embora não seja uma amizade verdadeira. Um ambiente legal e acolhedor como nós temos aqui, o mundo também oferece isso. Aí o seu filho um dia vai conhecer uma festa, vai conhecer um barzinho, e ele vai falar assim: puxa, que gostoso esse ambiente acolhedor. As pessoas foram simpáticas comigo. Ah, mas aqui a gente tem uma música de qualidade, maravilhosa que nós temos, mas o mundo também tem. Mas tem algo que o mundo não tem: a presença manifesta de Deus. E isso ele não vai encontrar lá fora. E se ele experimentar isso nessa fase, ele não vai querer abrir mão. Porque ele vai saber que essas amizades não trazem a presença de Deus. Ele vai saber que esses lugares acolhedores não têm a presença de Deus. Ele vai saber que as músicas que ele ouve lá fora não trazem a presença de Deus para ele. E isso vai manter ele firme na presença de Deus. Ensine o seu filho a priorizar a presença de Deus na vida dele. Mas mais do que apenas com palavras, com o seu exemplo. Se ele vê você priorizando a presença de Deus, ele vai fazer. Há um tempo atrás eu ouvi um pastor falando sobre como ele mudou uma prática dele. Ele tinha o tempo devocional dele no escritório, porta trancada, e lá ele fazia o tempo de oração, de leitura da palavra. E ele percebia que ele tinha que cobrar muito dos filhos dele, que os filhos estivessem lendo a Bíblia, buscando a Deus. Ele se sentiu incomodado, ele falou assim: puxa vida, o que eu estou errando? E ele teve um insight do Espírito: deixa a porta aberta agora. Deixa o teu filho ver você buscando a presença do Senhor. E ele disse que depois que ele fez isso, ele começou a ver o filho dele sem precisar ele orientar, buscando a presença de Deus, lendo a Bíblia. E eu fiz isso, eu fiz essa experiência. Eu parei de buscar a Deus só quando eu estou no quarto trancado, embora eu tenha esse tempo também. Mas eu passei a ler a Bíblia e orar quando eu estou na sala, na mesa da sala. Eu passei a fazer isso no sofá e os meus filhos observando. E um dia, eu estava saindo cedinho para vir para cá, para o prédio da igreja, para uma reunião. Os meus filhos acordaram cedo e eu encontrei eles na mesinha, uma mesinha azul pequenininha que eles têm. E os dois estavam lá com a Bíblia, cada um com a sua Bíblia, e com um marca-texto igual eu faço. O Luca, ele pinta todas as linhas. Ele vai lendo, ele vai pintando. Aquilo me tomou com uma emoção. Eu fui orar um tempo atrás com o Luca, meu filho mais novo. Eles dormem num beliche e o Luca dorme no de baixo. Eu sentei para orar com ele, orei, olhei para cima, tinha um recadinho que ele escreveu para ele mesmo. E ele colocou em cima e não falou para ninguém. E o recadinho assim, ó: Luca, veja a Bíblia todo dia. Eu olhei aquilo e falei: filho, que... Ele ficou envergonhado, pegou, guardou assim, ele é bem tímido assim.
Falei, filho, que benção. Falei, por que você fez isso? Aí ele falou assim, porque eu vejo que você todo dia lê a Bíblia. E você fala pra gente que se a gente lê a Bíblia, a gente vai obedecer. Porque quando eles estão desobedecendo, eu falo, tá faltando ler a Bíblia aí, hein? Foi o exemplo. Não foi as palavras, não foi a cobrança. E isso me esticou também. Porque eu não posso falhar. Se eles verem que eu dia sim, dia não busco ao Senhor, 2 vezes, 3 vezes na semana, eu vou passar isso para eles também. Priorizar a presença de Deus é essencial para experimentarmos a manifestação do Senhor. Você tem consciência da grandeza desse Deus que se manifesta quando você o busca? Você tem consciência da beleza desse Deus? Algo que eu aprendi com esse texto também, que é a nossa terceira lição, é que a consciência dessa grandeza de Deus nos leva a querer mais. Quando nós entendemos o poder e a glória do Deus que nós servimos, nós queremos mais. Peter Escaseiro diz que quando a nossa alma ela tem um relance da beleza de Deus, ela anseia por ver mais. Quando a nossa alma ela só desfruta um pouquinho da beleza de Deus, não tem como ela não desejar mais. Se talvez hoje você chegou aqui e não tem tanta sede pela presença de Deus, você está achando até, puxa vida, eu talvez não seja tão amado por Deus porque eu não sinto isso, mas o que está faltando é você buscar pelo menos um relance da beleza de Deus, entender quem é esse Deus que você serve, para que a tua alma anseie por mais. Quando eu estava lendo esse texto, esses 4 versículos foram fortes para mim. Porque eu li e eu pensei, que Deus. Os versos 20 a 23 dizem assim: Deus acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor, há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Tenta visualizar essa cena. Moisés pede assim, Deus, eu quero ver a tua glória. E aí Deus fala, eu vou fazer minha glória passar. Mas, quando minha glória passar, eu vou te colocar atrás de uma pedra, de uma rocha, para ela te proteger, senão você vai ser consumido aqui. Eu vou te deixar numa fresta, você vai conseguir ver numa fresta. Mas ainda assim, ele teve que colocar a palma da mão dele, cobrindo essa fresta, enquanto a glória passava. Ele falou, e depois que a minha glória passar, eu até vou deixar você ver, mas só as minhas costas. Porque se você ver a minha face, você vai morrer. Imagina a grandeza desse Deus. A glória desse Deus. E para Moisés, ver só as costas de Deus foi suficiente. Tamanha beleza e a grandeza desse Deus. Nesse texto a gente vê que um ser terreno como nós não pode ver a face dele e continuar vivo, tamanha sua santidade. Mas ele concedeu a Moisés o privilégio de ver as suas costas. Quando temos a consciência do poder desse Deus, não há como não se prostrar e ansiar, ter sede pela presença dele todos os dias. Um grande desafio para nós, hoje, nos dias de hoje, é que a gente vive na era do relativismo. Modernidade líquida, onde não há verdades absolutas, onde nada é absoluto. O homem não é mais homem, mulher não é mais mulher. Ontem falamos disso no encontro de homens, a importância do homem ser sábio, mas o homem ser forte. Hoje em dia está sendo desconstruída essa imagem do homem forte. A gente assiste os filmes, todos os filmes que eu assisto com os meus filhos recentes, é sempre o homem sendo mais frágil e a mulher sendo mais forte.
Nessa era que nós vivemos, tem se perdido dentro da igreja a noção do sagrado e do santo. E a gente tem uma falsa ilusão que para ter intimidade com Deus, eu preciso entender que nada mais é santo, Deus é meu amiguinho aqui. Mas para ter intimidade com Deus, isso não precisa anular o fato de que a presença de Deus é santa, de que Deus é sagrado. Ele é digno da nossa reverência. Infelizmente, pessoas tornaram sagrado o que não era sagrado. Tornaram santo o que não era santo. E isso fez com que boa parte da igreja criasse uma repulsa a sagrado, a santo. Porque por muito tempo lugares físicos foram colocados como sagrados, roupas como sagradas. E sabemos que isso não é mais sagrado. Mas perdemos a consciência e o entendimento de que a presença de Deus sim é sagrada. Quando nós estamos buscando a presença de Deus, estamos em um lugar santo, não importa onde nós estejamos. E aí, para dizer que somos íntimos de Deus, que a gente vive uma intimidade especial com Deus, a gente tem músicas que só falam de Deus como papaizinho. E veja bem, não tem nenhum problema você chamar Deus de papai. Eu chamo quando eu estou no quarto secreto buscando o Senhor. Ele nos dá essa intimidade. O problema é quando nós enxergamos a Deus, agora, como esse senhorzinho, nosso papai, que fica lá num cantinho triste, quando nós não o buscamos, e aí quando a gente se achega perto dele, ele fica feliz. Olha a grandeza desse Deus. Diante de Moisés, se ele aparecesse, Moisés era consumido. Você realmente imagina Deus como essa figura fraquinha? Ele é o Deus todo-poderoso, e mesmo sendo todo-poderoso, Ele nos permite chamar de papai. Ele nos adotou como filhos, mas isso não pode mudar a forma como nós o enxergamos. Ele é um pai bondoso, amoroso, mas Ele é um Deus justo, um Deus grande e poderoso. Ninguém pode ver a face do Senhor e continuar vivo, tamanho a sua santidade. Lá em 1 Reis 8, dos versos 10 a 11, fala: quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, aí sim, naquele tempo existia um lugar físico que era santo, e quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, a nuvem, novamente a nuvem, ela encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes nem podiam mais desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o seu templo. Olha o poder desse Deus. E essa mesma presença que se manifestou aqui nesse texto, se manifestou em Moisés, é a que se manifesta na tua vida quando você busca. Quando nós entendemos o nome do nosso Deus, nós o enxergamos de outra forma. No verso 19, quando Deus diz para Moisés: farei passar diante de ti a minha bondade. Bondade aqui se refere ao caráter de Deus. Eu vou fazer passar diante de ti o meu caráter, porque eu sou bom, e diante de ti eu proclamarei o meu nome, o Senhor. O que Deus revela para Moisés aqui? O nome dele. Que inclusive foi o primeiro homem na Bíblia, que a Bíblia registra que Deus se apresentou pelo nome. É bem provável que desde Abraão, desde Adão, eles já sabiam o verdadeiro nome de Deus, mas na Bíblia, a primeira vez que Deus menciona o seu nome, é quando ele aparece a Moisés na sarça ardente. E Moisés diz: o que eu digo para o faraó? Quem que quer libertar a gente? Ele diz assim, diga que eu sou, está te enviando. Eu sou aqui quer dizer Yahvé, ou Jeová na nossa tradução, que é o verdadeiro nome de Deus.
Um dos motivos para às vezes a gente diminuir o tamanho e a grandeza de Deus na nossa mente é porque a nossa tradução da Bíblia para o mundo ocidental, ela traduziu como Deus, só Deus. Quando lá no original é o verdadeiro nome, Yahvé. Que os judeus, inclusive, nem escreviam por extenso. Eles escreviam só as vogais, porque eles não se consideravam dignos de falar e de escrever esse nome santo. Os judeus naquela época se referiam a Deus como Adonai, que era um Senhor soberano, ou no dia a dia, Hashem, que era o nome. Então eles falavam assim, e aí, vamos lá adorar o nome hoje? Eles não se consideravam dignos de pronunciar o nome de Deus. E aí na nossa tradução veio para Deus. Só que Deus é a mesma tradução para qualquer tipo de Deus. A diferença é só o D maiúsculo e o D minúsculo. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus não é simplesmente uma tradução Deus. O nosso Deus é o eu sou. É o Todo-Poderoso, é o que criou os céus e a terra. Quando nós entendemos o nome do nosso Deus, nós vamos ver que temos o privilégio de chamá-lo de Paizinho. Mas nós não vamos esquecer de quem é esse Paizinho. Você conhece o seu Deus pelo nome? Os nomes que Deus se apresenta na Bíblia é como El Shaddai, o Todo-Poderoso. É como Jeová Jireh, o Senhor provedor. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Jeová Makadesh, o Senhor que santifica, que torna santo. Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. El Elyon, Altíssimo, o mais elevado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que a gente serve e que se manifesta quando a gente clama. Talvez você está aflito hoje, passando por alguma dificuldade na sua vida, porque você ainda não sabe que o Deus que você serve é Jeová Jireh, aquele que provê o que você precisa. Talvez você está aflito por uma doença acontecendo na sua vida, na sua família, porque você ainda não sabe que o teu Deus é Jeová Rafá que cura. Se você está lutando contra um pecado que você não consegue vencer, se lembre que o teu Deus é Jeová Makadesh, aquele que santifica. Só Ele santifica a sua vida. Só Ele torna santo. Só Jeová Shalom traz a paz. Se você está buscando a paz em outro lugar que não é nesse Deus, você não vai encontrar. Todo esse tempo de desafios com a doença do meu pai, se nós não soubéssemos que o Deus que a gente serve é Jeová Rafá, aquele que traz a cura, talvez as nossas esperanças estariam bem quebradas nesse momento. Mas eu sei que o meu Deus, o meu paizinho, o meu papai, Ele é Jeová Rafá, aquele que tem a cura nas mãos. Com uma palavra de ordem dele, o meu pai se levanta dessa cadeira. E se ele não fez ainda, é porque como Deus Todo-Poderoso é o Elyon, ele entende que não é o momento. E ele vai fazer aquilo que é para a glória dele. Hoje, o nome dele é mais glorificado com meu pai nessa cadeira. Se algum dia o nome dele for mais glorificado com ele se levantando, ele vai fazer, porque ele é o Deus que cura. Conheça o nome do seu Deus. Conheça a grandeza do seu Deus, que você vai ter sede para buscá-lo. Você não vai negociar a presença dele por qualquer outro prazer dessa vida. A música que nós cantamos antes da mensagem, vamos cantar depois, fala que com o poder e a glória de Deus, as cadeias se rompem, os montes se prostram, terra e céu adoram o seu nome. Quando a presença dele se manifesta, o mar se abre ao meio. Quando a presença desse Deus se manifesta, exércitos inteiros são derrotados com apenas a sua voz. Quando a presença dele se manifesta, ossos são transformados em exércitos. Ele é Deus forte, ele é Deus poderoso. Esse é o Deus que eu e você servimos. Você realmente conhece ele?
Você tem consciência da beleza desse Deus, da grandeza desse Deus? Eu quero conhecer esse Deus pelo nome. Eu quero ter esse encontro com a manifestação da presença de Deus na minha vida. Eu vi um vídeo essa semana do pastor Douglas Gonçalves, que falou muito comigo, que dizia o que Saulo viu, a ponto de falar: eu considero tudo como perda, como esterco, comparado com a glória dele. O que é que João viu naquela ilha de Patmos que fez ele cair como morto? Quem é que estava naquela fornalha? O que é que eles viram que tira a gente de um lugar raso e nos coloca numa radicalidade? A gente se torna radical, porque nós vimos algo, eles viram e morreram por isso. Deus não nos chama para sermos pregadores, mas para sermos testemunhas. Testemunhas falam daquilo que eles viram, não falam daquilo que eles estudaram, que eles leram, que eles aprenderam, é o que viu. Nós somos chamados a ver o Senhor, somos chamados a serem testemunhas daquilo que nós vimos. Alguém que experimentou uma verdade tão profunda como esse encontro com Deus, está pronto para dar a vida por isso. Quando nós entendemos a beleza e a grandeza desse Deus que nós servimos, nós saímos de uma vida rasa com Ele. Não é possível que, conhecendo a grandeza desse Deus, você vai simplesmente buscar Ele em oração só para abençoar a sua comida, só para abençoar o seu dia, só para pedir um emprego melhor. Ele é Deus. Nós podemos buscar a presença manifesta dEle, que vale muito mais do que todas essas coisas. Nós podemos buscar a presença dEle para que Ele nos use de forma sobrenatural. Porque quando você tem um encontro com Deus, como Moisés tinha, Ele usa depois de forma sobrenatural. Se você não enxerga um momento da sua vida em que Deus te usou de uma forma sobrenatural, talvez está faltando você se alimentar dessa presença manifesta dEle. Deus, Ele nos usa não porque somos melhores que alguém. Ele não nos usa por nós. Nós não temos mérito nenhum, mas Ele nos usa de forma sobrenatural quando nós o buscamos. Há um tempo atrás, deve fazer uns 3 anos, eu fui fazer uma visita numa UTI lá em Curitiba. Me ligaram, falaram: tem um senhor, devia ter uns 70 e poucos anos, 80, e ele está nos últimos dias de vida, a gente quer que vá um pastor para orar com ele lá. Eu fui naquele hospital, naquela UTI, e aquele senhor, ele estava entubado, já havia semanas que não tinha nenhum tipo de movimento. E eu cheguei naquele quarto e eu falei assim: Deus, faz algo sobrenatural aqui hoje. Deus, que esse homem, ele mexa a mão, o dedo, pisque o olho, faça alguma coisa para eu entender que ele está aceitando o Senhor nesse dia. E eu orei, falei com ele. Ele ainda não era salvo, ele ainda não conhecia Jesus. Eu orei com ele, falei do amor de Jesus por ele, e falei assim: você quer fazer essa oração de entrega? E ele não deu nenhum sinal. Eu fiquei meio decepcionado, mas falei: eu vou orar mesmo assim, se você está me ouvindo. E fiz aquela oração de entrega de vida a Jesus. Saí daquele lugar, fiquei um pouco frustrado por não ter visto nada sobrenatural acontecendo ali. E um dia depois, aquele senhor faleceu. 1 ano depois, eu recebo um áudio da filha desse senhor, a que tinha ligado, pedido para que a gente fosse orar por ele. Ela era convertida, era uma discípula de Jesus, não era lá de Curitiba, ela era de outro estado, de outra cidade, mas o pai dela estava internado lá, por isso ela pediu para nós. E ela me manda um áudio, primeiro um áudio de um culto. Alguém gravou com o celular o áudio de um culto acontecendo e depois o áudio dela.
E nesse culto, ela é de uma igreja mais pentecostal, estava tendo um momento de profecias ali. E ela então foi até a frente, se ajoelhou e chorou com dor no coração, porque o pai dela tinha partido sem conhecer a Jesus. E uma profetisa de fora, de outro lugar, estava naquela igreja, não conhecia ninguém. E naquele momento, essa profetisa chegou perto dela e falou assim: filha, eu sei que você está chorando pelo seu pai. Eu sei que você acha que ele não me encontrou. Mas eu quero te dizer, um ano atrás, naquela UTI, eu mandei o meu anjo para ir lá falar com ele. Quando eu vi esse áudio, eu falei: Deus, eu não mereço. Eu sou falho. Como o Senhor me usou assim? Não é por nós. Ele manifesta a presença dele quando ele quer, aonde ele quer. E ele usa aqueles que buscam essa manifestação da presença. Eu queria concluir te contando 3 bênçãos. A primeira bênção é que você não precisa mais de uma tenda específica para buscar essa manifestação da presença. Você não precisa mais de um lugar específico, você não precisa mais desse auditório aqui. Deus nos dá a oportunidade de ter um prédio para nos reunirmos com a igreja de Jesus, vivemos em comunhão, mas você não precisa desse lugar para buscar a presença de Deus. E você sabe por quê? Quando o tabernáculo foi construído, eles construíram um local chamado Santo dos Santos, aonde a presença de Deus ficava. E nesse tabernáculo existia um véu, e nesse véu ninguém podia passar, só o sumo sacerdote. As pessoas não tinham acesso direto à presença de Deus, porque o pecado tinha afastado o ser humano de Deus. Mas Jesus veio. E quando ele morreu naquela cruz para perdoar o meu e o seu pecado, e de novo reconciliar a nossa vida com Deus, o véu foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus. Se você hoje pode chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai, de Paizinho, é porque um dia Jesus, que foi o próprio Deus em forma de homem, que veio e morreu no seu lugar para que você tivesse acesso a Ele. E por isso não precisamos mais de uma tenda. Você pode montar a sua tenda, onde você quiser. Mas entenda que a presença dele é sagrada, embora o local físico não seja. E a segunda bênção é o próprio Jesus. O povo de Israel, Moisés, não tinha esse Salvador, não tinha esse homem que foi o Deus encarnado que veio até aqui, que pudesse perdoar ele dos pecados. Eles precisavam oferecer sacrifícios toda vez que pecavam para conseguir o perdão. Mas nós temos o privilégio, recebemos o presente de termos um Cordeiro Santo que veio e morreu por nós. Jesus é a segunda bênção que nós temos. Jesus que, quando veio, trouxe um novo nome para adorarmos. Um novo nome desse Deus, um nome que está acima de todo nome. Você conhece esse Jesus também? Jesus não foi só um homem bom, que viveu na terra, como alguns dizem. Não, Jesus foi um cara gente boa. Um cara que amou os pobres, fez o bem para as pessoas, amou a todos, né? Jesus não é só isso. Jesus é o caminho, a verdade, a vida, o único caminho, não há outro caminho para Deus. Jesus é a estrela da manhã, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo hoje. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é aquele que um dia voltará em glória para nos buscar. Nós os veremos descer do céu com os seus anjos. E a terceira bênção é que quem já recebeu esse Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, recebe o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus habitando em nós. Que privilégio
Moisés não teve esse privilégio. E você tem. Esses dias eu vi um pastor falando sobre isso, que quando ele chegar no céu, ele vai querer encontrar Moisés e falar assim: Moisés, me conta, como é que era conversar com Deus, face a face, ouvir a voz dele. E ele disse assim, mas Moisés vai falar assim: peraí, mano, antes de eu te responder, você precisa me dizer como era ter o próprio Deus habitando em você. Esse é o privilégio que nós temos. O que você está fazendo com isso? Olha o tamanho do Deus que você serve. Olha o privilégio de você viver num tempo em que Jesus já derramou o sangue dele por você, de poder ter o Espírito Santo habitando na sua vida. O que você tem feito com isso? E eu queria que você gravasse algo. Deus está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde Ele se agrada. Deus está em todos os lugares, mas Ele só se manifesta onde Ele se agrada. No capítulo seguinte, depois de toda essa conversa de Deus com Moisés, o 34, versos 9 e 10, Moisés fala: Senhor, se de fato, Senhor, me aceitas com agrado, se eu agrado ao Senhor, que o Senhor me acompanhe, eu quero tua presença, mesmo sendo esse povo um povo obstinado. E no versículo 10 Deus fala assim: faço com você uma aliança, diante de todo o seu povo eu farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. O povo no meio do qual você habitará verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Se nós agradarmos a Deus, a presença dele vai se manifestar. E ele vai fazer maravilhas jamais vistas onde nós estamos. Você quer ver maravilhas jamais vistas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Agrade ao Senhor, busque santidade, busque a manifestação da presença dele. Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Feche os seus olhos. Enquanto a estrofe e o refrão dessa música vão tocar, você vai ter o seu tempo de encontro com Deus, de oração, de conversar com Deus como Moisés conversou, porque você tem acesso a Ele, de fazer o seu compromisso com o Senhor. E logo em seguida nós vamos orar por esses compromissos. Feche os seus olhos, ore ao Senhor, preste atenção na letra dessa música que fala da grandeza desse Deus, do nome de Jesus que está acima de todo nome. Preciso de Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero buscar e encontrar essa santa presença. Em nome de Jesus. Amém. Se há alguém que fez essa oração pela primeira vez, eu vou pedir que você faça um sinal com a sua mão. Alguém que fez essa oração pela primeira vez. Pela primeira vez você quer fazer esse compromisso com o Senhor? Amém, amém. Louvado seja Deus. Há mais alguém? Se há mais alguém, amém. Venha até aqui na frente. Eu quero dar um abraço em vocês que levantaram a mão. Seja bem-vindo à Igreja de Jesus, meu amigo. Seja bem-vindo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Que a presença dele se manifeste sobre você. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo à Igreja de Deus. Amém. Temos mais alguém? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Que a presença de Deus seja manifesta na sua vida todos os dias. Amém.
Nós temos um povo querido que ama vocês e que quer dar um abraço em vocês e orar com vocês. Mas antes disso, eu queria que vocês olhassem para trás. E essa família vai dar uma salva de palmas para vocês. Essa é a família de Jesus que vocês ganharam. Seja bem-vinda, família de Jesus. Seja bem-vinda. Ali nós temos um povo ali de braços abertos. Podem acompanhar ali. Ali tem um povo que quer orar com vocês ali junto. Podem ir. Pode acompanhar junto. Se tem alguém junto, encoraja. Pode acompanhar. Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Pode ir junto ali para eles orarem com você. Agora eu quero orar com a igreja de Jesus. Com você que já teve esse privilégio de entregar a sua vida para esse Jesus maravilhoso, de receber o Espírito Santo na tua vida, mas que talvez está faltando algo a mais. Talvez você se contentou com a onipresença de Deus. Você se contentou em saber que Ele está em todos os lugares, mas você quer algo mais. Você quer a manifestação da presença de Deus sobre você. Se você quer isso, feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu estou aqui com a Tua igreja, Pai, com o Teu povo, clamando pela presença manifesta do Senhor. Sabemos que não merecemos, sabemos que temos as nossas falhas, os nossos erros, então não te pedimos porque merecemos, te pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Nós precisamos de Ti, Jesus, precisamos, Pai, da Tua presença manifesta, que o Senhor possa se fazer presente aqui entre nós, nessa celebração, mas todos os dias da nossa vida, que possamos priorizar a Tua presença perante todas as outras coisas que nós temos, e que durante o restante dessa música possamos encontrar o Senhor. Fala conosco em nome de Jesus, amém.